O celular ainda vibrava em cima da mesa quando ela abriu as mensagens. Não queria ler. Algo dentro dela já sabia. Sentia o estômago revirar, os dedos trêmulos, como se o corpo estivesse tentando avisar o que o coração se recusava a aceitar. Uma foto, uma frase, um nome que ela reconheceu. Foi como se o mundo parasse por um segundo. Depois, tudo veio junto. O som abafado da rua, o gosto amargo na boca, a sensação de que o chão tinha sumido. Ela ficou ali, parada, olhando para a tela. O namorado, o mesmo que 2 dias antes dizia estar ansioso para a viagem dos dois, sorria em uma selfie tirada num bar, abraçado com outra mulher. Uma mulher que agora ela lembrava. Ele dizia ser só uma colega do trabalho, mas a mão dele estava na cintura dela. E o texto dizia: finalmente juntos. Foram segundos, mas pareceram horas. Ela sentou. Ou talvez tenha caído, não sabia dizer. Só lembrava da dor no peito, como se o ar não entrasse. Como se o corpo se recusasse a acreditar no que os olhos viam. Durante meses, ela tinha sonhado com aquela viagem. África do Sul, Rota dos Vinhos, um brinde ao amor. Ele até comprou um livro sobre enoturismo, prometendo que seria a viagem mais romântica das vidas deles. E agora, tudo parecia uma piada cruel. Ela não chorou na hora, não gritou, não disse nada. Apenas levantou, pegou a mala que já estava quase pronta e jogou dentro do armário. Ficou sentada no chão do quarto, abraçada às próprias pernas, encarando o vazio. As horas passaram e a dor cresceu em silêncio. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem, cínica, direta. Desculpa por como você descobriu. Acho que é melhor cada um seguir sua vida. E foi isso. Ela não respondeu. Não sabia nem o que dizer, mas à noite, enquanto olhava a passagem comprada, o roteiro impresso, o passaporte em cima da cômoda, tomou uma decisão. Ela iria, sozinha. Talvez não fosse uma viagem de amor, mas seria uma viagem de sobrevivência, de resgate, de reencontro, com algo que ele nunca poderia levar, a força que existia dentro dela. Ela encarava a mala aberta sobre a cama como quem olha para um abismo. As roupas ainda estavam dobradas do jeito que ele tinha ajudado a organizar. Camisas combinando, roupas leves para o calor africano, vestidos que ela tinha comprado imaginando, jantares românticos sob o pôr do sol. Agora, tudo parecia fora de lugar. Inclusive ela mesma. Naquela manhã, tinha passado horas em silêncio. Ignorou o celular. Ignorou a fome. Só ouvia o som do vento lá fora e o buraco no peito que insistia em doer. A ideia de desmarcar tudo passou por sua mente. Seria mais fácil, mais seguro, mais confortável. Mas algo dentro dela resistia. Era como se, entre as ruínas, uma parte dela ainda estivesse de pé. Machucada sim, mas firme. Foi então que olhou para o espelho e se viu como não se via há muito tempo. Sozinha. Inteira. Cansada. Mas ali. E murmurou, quase sem ouvir a própria voz. Eu vou. Não para fingir que estava tudo bem, mas justamente porque não estava. Era como se, ao ir sozinha, ela dissesse ao mundo e a si mesma que a vida dela não dependia de ninguém para continuar, que ela poderia ainda doer, mas não deixaria de existir. Reservou um assento no avião. Atualizou o roteiro. Trocou reservas de casal por acomodações individuais e ligou para o transfer do aeroporto para confirmar o horário. A senhora estará viajando acompanhada? Não, vai ser só eu mesma. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta. E doeu. Mas também libertou. No dia da viagem, usou o vestido mais leve da mala. Pôs um batom discreto. Carregou o passaporte como quem segura uma armadura. E caminhou pelo aeroporto com o peito apertado e os olhos firmes. Na fila do embarque sentiu o coração acelerar. Estava mesmo indo, sozinha, para o outro lado do mundo. Sem roteiro emocional, sem alguém para dividir os silêncios, sem ideia do que esperava.
mas com algo novo dentro de si, coragem. E foi assim, entre feridas e esperança, que ela embarcou no voo 740, com destino a Cape Town. E foi lá, no assento 19A, que tudo começou a mudar, antes mesmo dela perceber. Ela acomodou-se no assento da janela, puxou o capuz do casaco e fingiu estar ocupada com o celular. O avião ainda estava embarcando e ela só queria que ninguém puxasse conversa. Queria o silêncio, o isolamento. Só ela e seus pensamentos. Foi quando ouviu uma voz masculina, leve, com sotaque familiar. Com licença, acho que sou seu vizinho de voo, 19B. Ela ergueu os olhos, ainda sem expressão. O rapaz que apontava para o assento ao lado sorria, com naturalidade, como quem carrega o bom humor nos ombros. Tinha cabelos castanhos bagunçados, uma barba por fazer e olhos castanhos que pareciam já rir antes mesmo das palavras saírem. Ela assentiu com um gesto breve. Ele se sentou, ajeitou a mochila aos pés e, como se sentisse o peso no ar, permaneceu em silêncio por alguns minutos. Mas poucos minutos depois da decolagem, ele quebrou o gelo. Desculpa perguntar, mas... Você também é brasileira, né? Ela hesitou. Depois respondeu. Sou. Sabia. A gente se reconhece no olhar perdido no vazio do voo internacional. Ela riu. Foi rápido, involuntário, mas foi riso. E ele percebeu. Gabriel. Estendeu a mão com aquele sorriso de quem nunca força a simpatia, apenas deixa fluir. Clara. Prazer, Clara. Viagem a trabalho ou turismo? Ela hesitou. Não queria explicar, nem mentir. Optou pela verdade mais simples. Era uma viagem a 2. Agora é só... a 1. Ele assentiu. Não perguntou mais nada. Só ficou quieto por um instante. E com delicadeza mudou de assunto. Já foi para a África do Sul antes? Ela negou com a cabeça. Primeira vez. Prepare-se para se apaixonar por vinho, por comida boa e por pôr do sol de arrepiar. Eu sou viciado nesse lugar. 5ª vez que venho. Ela sorriu, dessa vez com mais leveza. As horas passaram, e ele foi preenchendo o voo com comentários leves, histórias engraçadas, dicas de passeios. Não falava demais, não invadia espaço. Apenas conversava como quem compartilha o que gosta. Ela, que no início queria silêncio, percebeu que aquela presença ao lado estava fazendo bem. Gabriel não sabia o que ela tinha vivido. Não conhecia sua dor. E talvez por isso, era fácil respirar perto dele. Quando o avião se preparava para pousar, ele comentou. Então, qual o seu roteiro? Ela contou do tour pelos vinhos, das cidades que visitaria, das reservas já feitas. Sozinha? Ele perguntou sem julgamento, apenas surpreso. Tudo pago. Não fazia sentido desperdiçar. Gabriel fez uma pausa. Depois sorriu. Se não for muito abuso, posso te acompanhar em algum trecho? Prometo boas piadas e zero drama. Ela o olhou com um misto de surpresa e desconfiança divertida. Você vai invadir meu roteiro? Só se for convidado. Ela pensou por 2 segundos. E pela primeira vez, desde que embarcou naquela jornada, tomou uma decisão com o coração leve. Então, bem-vindo ao meu tour. E ali, entre a pista de pouso e os primeiros raios dourados da cidade do Cabo, algo mudou. Mas ainda era cedo demais para entender o que estava nascendo. O transfer os deixou na entrada da pequena guest house em Stellenbosch. Era charmosa, cercada por parreiras e com um jardim perfumado de lavandas. O céu tinha um tom dourado, típico do fim da tarde africano, e o ar misturava calor seco com aroma, de uvas maduras. Clara não sabia bem o que estava fazendo. A ideia de dividir parte do roteiro com um desconhecido parecia loucura dias antes. Mas agora, parecia natural, como se ele tivesse sempre feito parte da paisagem. Você confia muito em mim, hein? Gabriel brincou, enquanto descia com a mochila nas costas. Na verdade, eu só precisava de alguém para rir das minhas piadas ruins durante as degustações. Então estamos quites. Ele piscou. Naquela noite,
Foram a um pequeno restaurante no centro da cidade. As ruas de Stellenbosch tinham luzes amarelas penduradas entre as árvores, casinhas históricas com fachadas brancas e bares de música leve. Entre um prato típico sul-africano e um vinho Chenin Blanc, riram de bobagens. Gabriel imitava turistas, exagerados, contava histórias de viagens e falava com as mãos. Clara ria de verdade e percebeu que fazia tempo que não se sentia leve assim. Mas entre uma piada e outra, havia pausas, silêncios curtos, olhares que se cruzavam e logo se desviavam. Era como se existisse algo ali, mas ambos evitassem nomear. De volta à pousada, na varanda iluminada pela lua, brindaram com taças simples. Aos recomeços inesperados, ele disse, e às boas companhias improváveis. Clara foi dormir com a cabeça cheia e o coração inquieto. Não era paixão. Ainda não. Mas era uma sensação boa. Aquela presença leve, a troca sincera, o riso fácil. Talvez, sem perceber, ela tivesse começado a gostar da ideia de não estar tão sozinha naquela viagem. Mas era cedo demais. Ela não queria precipitar nada, nem estragar o que estava sendo construído sem pressa. E foi assim, entre vinhedos e sorrisos, que algo sutil começou a florescer. Franschhoek parecia ter saído de um livro francês esquecido no tempo. Ruas floridas, colinas suaves e casarões coloniais com varandas cobertas de buganvílias. Clara ficou encantada. Nunca imaginou que encontraria algo tão europeu no coração da África do Sul. O trem turístico que passava por diversas vinícolas era uma das atrações mais famosas, e ela já tinha o ingresso reservado. Quando sugeriu que Gabriel a acompanhasse, ele topou sem hesitar. Subiram no vagão antigo, de madeira polida, com bancos largos e janelas abertas para a paisagem. Um casal apaixonado ao lado tirava selfies e trocava beijos longos. Clara desviou o olhar. Ainda doía lembrar. Gabriel percebeu, mas não comentou. Apenas ofereceu um sorriso e apontou para a paisagem. Você reparou como as montanhas daqui parecem abraçar os vinhedos? Ela assentiu, com um leve sorriso. Era assim que se sentia. Abraçada, mas sem saber por quem ou por quê. Nas vinícolas, as degustações se misturavam com conversas profundas. Ele falava dos lugares que amava, ela das feridas que ainda cicatrizavam, sem contar tudo, mas deixando escapar pequenos fragmentos. Gabriel não insistia, apenas ouvia. Durante o almoço, num jardim ensolarado cercado por videiras, um garçom os confundiu com um casal. Clara corou. Gabriel, em vez de rir ou negar, apenas comentou com naturalidade. Se fôssemos, seríamos um bom casal, né? Ela travou por um segundo. Riu de nervoso. Desviou o olhar. Você tem resposta para tudo? Só quando fico nervoso. Ele disse, com um tom mais baixo. O silêncio que se seguiu foi cheio de significados. Clara não soube o que dizer. Estava confusa. Não queria se enganar. Não queria idealizar. Mas havia algo ali. Algo doce, quente, real. Na última parada do dia, caminharam por um campo aberto. As uvas maduras pendiam dos galhos como promessas silenciosas. O sol dourava tudo com um brilho mágico. Eles tiraram uma foto juntos. E por um breve instante, quando os rostos ficaram próximos, quase se beijaram. Mas Clara recuou, disfarçou, com um comentário qualquer, e continuou andando. Ele não insistiu, e isso fez com que ela gostasse ainda mais dele. Naquela noite, demorou a dormir. Reviu o dia 1000 vezes na cabeça. As palavras, os olhares, a quase aproximação. Sentia o coração, dividido entre o medo de se machucar de novo e o desejo de tentar. Mas ainda não era hora, ainda não. A estrada para Paarl serpenteava entre montanhas azuladas e campos sem fim. O carro seguia em silêncio há alguns minutos, mas não era desconfortável. Era um silêncio cheio, vivo.
como se as palavras não fossem mais necessárias. Gabriel dirigia com uma mão no volante e a outra apoiada na perna. Cantava baixinho quando alguma música conhecida tocava no rádio. Clara, no banco ao lado, observava a paisagem com os olhos perdidos. Mas não no caminho, dentro de si. Em Parlo, a beleza era mais rústica. As vinícolas pareciam fundidas à terra, paredes de pedra, janelas largas, barris antigos espalhados sob varandas. Um charme sem esforço. Um cenário que convidava à contemplação. Na vinícola, que escolheram visitar, não havia trilhas turísticas nem grandes grupos. Era intimista. Calma. Um casal de idosos os recebeu com um sorriso e conduziu a degustação como se fossem amigos de longa data. Enquanto saboreavam um vinho tinto encorpado, sentados sob uma figueira imensa, Clara olhava para Gabriel com uma pergunta presa na garganta. O que somos nós? Mas não disse nada. Ele também não perguntava. Nem cobrava. Mas seus olhos diziam muito. Ele a observava com ternura. Como quem entende que o tempo da outra pessoa precisa ser respeitado. Como quem está disposto a ficar, mesmo sem promessas. Depois do passeio, sentaram num banco de pedra, de onde se via a vastidão do vale. Um silêncio mais profundo os envolveu. Você parece estar longe agora, ele comentou baixinho. Clara demorou a responder. É que às vezes, quando algo está bom demais, eu começo a esperar o momento em que vai desmoronar. Ele olhou para ela. Não com pena, mas com cuidado. Nem tudo que começa bonito precisa terminar mal, sabia? Ela sorriu, tímida. Nem tudo que começa bonito começa de novo. Foi a primeira vez que ela admitiu que havia algo acontecendo entre eles. Não com palavras diretas, mas com o jeito como os olhos dela se encheram. Ele não respondeu. Apenas pegou a mão dela, com delicadeza, apertou suavemente. Clara não puxou de volta. Aquele toque leve significava mais que qualquer declaração. Mas mesmo assim, nenhum beijo aconteceu. Porque ainda era cedo. Porque o amor, às vezes, precisa ser construído no silêncio dos olhares, na paciência dos gestos, na força do que não é dito. E ali, sob o céu dourado de Parlo, Clara percebeu que estava vivendo uma história diferente. Uma que não começava com promessas, mas com presença. Constantia era a última parada antes do fim da viagem. A mais elegante das regiões vinícolas, com suas vinícolas centenárias, casarões imponentes e jardins perfeitamente desenhados. Clara achou que nada mais a surpreenderia, mas estava errada. A guest house em que ficaram era pequena, porém charmosa. Quartos separados, era o combinado. Mas o clima entre eles já não era mais o mesmo. Algo havia mudado em Parlo. O toque da mão, o silêncio compartilhado, o olhar prolongado. Os dois sabiam, sem dizer, que a viagem estava no fim, e que com ela, talvez também terminasse aquilo que estavam vivendo. Naquela noite, foram jantar num restaurante premiado da região. Taças de cristal, pratos finamente montados, música ao vivo num tom suave de piano. Clara usava um vestido leve, florido, que dançava com o vento. Gabriel parecia mais quieto que o normal, mas não distante, apenas observador. Está tudo bem? Ela perguntou. Ele demorou um pouco para responder. Estou tentando entender se esse é o nosso final ou só o começo. Clara sentiu o coração disparar. Eu também não sei. Os dois riram, nervosos, como adolescentes em um primeiro encontro, mesmo depois de dias dividindo o mesmo roteiro, o mesmo carro, as mesmas paisagens. Depois do jantar, caminharam até um mirante. De lá, dava para ver as luzes da cidade do Cabo ao longe, e o céu estrelado parecia mais perto que nunca. Você sabia que em algumas culturas, brindar com a última taça da noite significa selar um novo ciclo? Ele disse, tirando uma garrafa pequena da mochila. Um vinho local, simples, mas especial.
Clara riu, surpresa. Você veio preparado. Ele serviu as taças de plástico reutilizável que tinham usado o tempo todo. Brindaram em silêncio. Aos quase que nos transformam, ela disse. E aos corações que ainda estão aprendendo a confiar. Ele completou. O momento era perfeito. A noite, o cenário, o vinho, a conexão. Os olhos se encontraram. As mãos se buscaram. E por um segundo, tudo ficou em suspenso. Ele se aproximou. Ela não recuou, mas também não avançou. Se você me beijar agora, ela sussurrou, com a voz embargada. Eu vou me apaixonar. E talvez ainda não esteja pronta. Gabriel sorriu com doçura. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos e respondeu. Então eu espero. E foi isso. Nada aconteceu. Mas foi o momento mais bonito de toda a viagem, porque ali Clara entendeu. Ela não precisava correr. O amor verdadeiro não tem pressa. E Gabriel estava disposto a caminhar com ela no tempo dela. No último dia, Clara acordou antes do sol. Ficou sentada na varanda do quarto com uma xícara de café entre as mãos e o coração em silêncio. Gabriel ainda dormia no quarto ao lado. A viagem estava terminando, mas algo dentro dela estava só começando. Passou o dia quieta, recolhida, tentando entender tudo o que viveu. A dor, o recomeço, o inesperado. Era como se aquele roteiro de vinhos tivesse sido, na verdade, uma rota de cura. E ela, enfim, estava inteira de novo. No fim da tarde, foram juntos até Camps Bay, uma praia de areia branca e mar azul turquesa, onde o pôr do sol parecia feito para encerrar histórias ou iniciar novas. Sentaram-se na areia, lado a lado, observando o céu que se transformava em aquarela. Gabriel puxou algo do bolso, a tampinha da garrafa de vinho da noite anterior. Guardei isso, para lembrar da última noite. Clara olhou para ele, sorriu com os olhos cheios. Eu tenho algo para te dizer. Ele a encarou esperando. Obrigada, por não ter me beijado ontem. Foi difícil. Ele riu, mas foi certo. Ela respirou fundo. A brisa do mar levantava seus cabelos. A luz dourada do fim de tarde tocava sua pele. Só que hoje, eu quero. Gabriel não respondeu. Apenas se inclinou devagar, com cuidado, como quem respeita cada milímetro do momento. E então finalmente se beijaram. Foi um beijo leve, cheio de significado. Não de paixão impulsiva, mas de encontro. De dois caminhos que se cruzaram no tempo certo. Na volta para o Brasil, Clara sentou-se novamente na janela do avião. Gabriel ao lado, rindo de um filme ruim. E ela, em paz. A viagem que começou com dor, terminou com amor. E no fundo, ela sabia, a história deles estava apenas começando. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor de novo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Você gostaria de ver a parte 2 dessa história? Quer saber como Clara e Gabriel lidam com a vida real depois da viagem? Deixe nos comentários. Quero a parte 2. Sua participação é muito importante para nós.